Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jejum é uma prática que não pertence somente à religião, mas o jejum também tem finalidades medicinais, de limpeza do aparelho digestivo, por exemplo, uma espécie de boot do sistema, um reset orgânico. Tudo isso é atestado por fisiologistas que são estudiosos das funções dos órgãos e dos processos biológicos humanos. Mas o tema que Jesus aborda aqui está para além de deixar de se alimentar por um período. Jejum tem a ver com oração vívida. E essa prática também pode estar em categoria espiritual. Uma oração em jejum, se tivesse um tema, deveria ser fome de Deus. A exemplo do que disse o Jó lá no capítulo 23, 12, que ele diz: eu preferi mais a tua palavra do que o meu próprio alimento. Olha que prioridade decidida, resolvida. E olha que alimentar-se é, por certo, o maior e mais poderoso instinto que todo mamífero possui. Maior, inclusive, do que o apetite para o sexo, para a reprodução, não é? Jejum sempre foi uma prática comum. Os discípulos faziam isso, os fariseus também. Lá no Velho Testamento, tantos viviam costumeiramente em jejuns, tipo Daniel, os seus amigos. E Jesus aqui, nessa porção da palavra, ele condena o jejum do palco. Ele condena as maquiagens com aquelas caras tristonhas, aqueles olhos caídos para sequestrar o olhar dos outros. Eles falavam até perto das pessoas para exalar aquele bafo de estômago carente. Jesus, ele condena a piedade por exibição. O intento de gente vestida com panos de saco para aparentar, querendo mostrar para a retina dos outros uma piedade assim meio iluminada, uma devoção sacrificial. Jesus está dizendo: se alguém descobrir por você mesmo que você está jejuando, valor algum terá o que você está fazendo. De cara, de saída, já desagradou os olhos de quem importa, não é? Que é Deus. Jesus já havia falado contra as esmolas que são feitas, assim como das orações que são feitas desta forma também. Percebam que toda esta repreensão de Jesus tem a ver com tudo que a gente faz na vida para ganhar notoriedade, para angariar elogios e considerações especiais dos outros. Lembra do que já vimos sobre a oração do quarto secreto, de fechar a porta? Se o jejum, portanto, é uma oração vívida, então já está dito como deve ser feito, de maneira privada, guardada entre Deus e a pessoa somente. Não se pode perder de vista quando dá expressão: o teu Pai que te vê em secreto. Muitos religiosos tentam Deus, abusam dele ao usar o jejum para comovê-lo. Às vezes usam até a expressão: eu estou num propósito com Deus. Peraí, que propósito? Não é porque mudou a palavra que alterou o sentido dela. Se desejam tornar Deus mais favorável, usando do jejum como uma espécie de moeda, como uma espécie de convencimento por penitência, para que Deus se comova e veja esforço, piedade, santidade de quem está com fome, tudo se torna vão, porque Deus não se deixa enganar por interesseiros e malandros espertos. Agir assim é pensar em créditos, em méritos pessoais, em barganhas.
Como se Deus pudesse entrar no jogo e pecar. Isso só denuncia o tipo de coração venal e utilitário de quem quer negociar com Deus a partir da performance religiosa. Isso é mérito, não graça. Portanto, é pecado contra si e contra o Evangelho do nosso Cristo. Não queremos nesse momento discorrer assim demoradamente sobre o que é jejum. Num outro momento, se precisarem e se quiserem, nós podemos fazer isso. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é a desmistificação do jejum. Porque boa parte das pessoas pensam no jejum como forma de sacrifício, em ficar mal, com fome, debilitado, enfraquecido, um trapo de ser humano para humilhar-se diante de Deus. Esse recurso, fisicamente, tem pouca valia. O Paulo, lá em Romanos, diz que o verdadeiro sacrifício agora é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse fruto, como está lá em João 14, tem nome. É Cristo em nós e nós nele. Não compreendido isso, manos, será apenas passar fome. É viver a simples consequência da falta de alimento, mas só que de resultado espiritual nulo. É apenas dieta que emagrece, ou passar fome à toa, né? Agora em tempo. O verbo humilhar-se diz sobre tornar-se desacreditado, ser mal afamado, ser rebaixado, ser desqualificado. Por isso é que nós não gostamos quando alguém faz isso com uma outra pessoa, humilhando alguém. Peraí, e por que Deus pediria isso para nós? Na verdade, a palavra mais adequada, segundo Jesus no Sermão do Monte, nós já vimos isso, é humildar-se, é fazer-se humilde diante do Senhor, porque aos humildes Ele dá a sua graça. Deus não deseja nos humilhar, mas nos humildar. A realidade da nossa nova criação em Cristo nos afirma isso quando a gente vê lá as cartas aos Romanos e aos Efésios. A beleza da relação do pai com seus filhos não é na humilhação, mas na humildação. A grandeza, a beleza do jejum agora, ela tem íntima ligação com rendição do corpo e da alma para um bem maior. É isso, que é a proeminência do Espírito de Cristo em nós, que agora submete o corpo e a alma à gerência da vida no Espírito. Então, manos, jejum é uma espécie de merismo, que é separar corpo, alma e espírito, disciplinar cada parte ao senhorio do Espírito de Deus, tendo o nosso espírito como gerenciador, como instruidor desse processo. Olha como fica mais fácil compreender o processo. Os vitoriosos nessa tarefa têm o espírito convertido, têm a alma alinhada ao espírito e o corpo como instrumento de bênção para si e para os outros. Então, queridos, quanto mais discreto, quanto mais íntimo, mais sublime, mais vistoso e belo é o ato de quem faz jejum nessa intimidade compartilhada com Deus. Porque Jesus diz, Deus vê no íntimo, isso basta. Com alvos errados, tudo o que se tem são aplausos ruidosos das pessoas impressionadas pela ação performática de gente parecida com os hipócritas. Gente que cai na armadilha desses fariseus, no baile de máscaras. Quem vive assim recebe a admiração e o elogio ruidoso das pessoas, mas recebe também o silêncio do Pai que está nos céus. A mesma coisa ele diz da oferta, da caridade, da oração e agora do jejum. A nossa real devoção, ela acontece na nossa solitude, até na nossa solidão. É na minha discrição onde a prática espírito e verdade ocorre. O jejum de Jesus
é a maior lição acerca disso que eu estou lhes falando. O jejum de 40 dias e 40 noites, ele vai para o meio do deserto. Olha lá, ele falando. Segunda coisa, e o grande chamado do diabo para Jesus, ele é: vai para o meio do povo, deixa as pessoas verem que você é capaz de realizar, usa o seu poder milagroso publicamente, transforma essas pedras em pães, sacia a fome de multidões, todo mundo vai te aplaudir. O diabo diz: pula do pináculo do templo abaixo, para todo mundo ver. Vai ser o seu próprio show pessoal. Olha só como toda a proposta de Satanás é para uma espiritualidade de performance, de aparência, de visibilização. O diabo diz: pula, pula, você vai bombar. Você vai receber milhões de likes da noite para o dia. Você vai se consagrar. Você vai ser grande entre os homens. Pula, faz, realiza. E a terceira coisa que o diabo diz é: se você se curvar diante de mim, eu vou fazer você conhecido, bombado. Jejum é uma disciplina multidimensional na vida com Deus. Quem aprende isso faz do jejum o melhor banquete da sua vida, sem se penitenciar na cela da fome. Essa vida com piedade, ela está no território da intimidade e não do que é público e performático. Amém? Deus os abençoe.